Salve, salve galera, nono ano, O papai chegou! professor Alex, Geografia. Vamos dar início aos nossos trabalhos da aula 11 e também iniciando a apostila volume 3, unidade 7. Falamos sobre muitos aspectos naturais dos 3 continentes que nós estamos estudando esse ano, né? Europa, Ásia e Oceania, que foram temas do volume 2, das grandes paisagens naturais desses 3 continentes, da exploração dos recursos naturais desses continentes e, na parte final, os impactos socioambientais a partir da exploração desses recursos naturais nesses 3 continentes. Nesse volume novo, no volume 3, que a gente vai iniciar na aula 11 de hoje, nós vamos falar sobre espaço rural, espaço urbano, revolução técnico-científica e informacional, temas um pouco diferentes dos estudados no volume 10, que estava mais vinculado aos conteúdos da geografia física, dos aspectos físicos naturais. Agora falaremos de aspectos econômicos, políticos, sociais. Bora? Vamos nessa? Ajustando aqui o nosso material, então, o início, da unidade não poderia ser diferente no início da apostila. A unidade 7, tendo como título Espaços Rural e Urbano na Ásia, na Europa, na Oceania. Temos algumas paisagens aí na abertura da unidade e questões que valem aí para vocês refletirem sobre o tema que vamos discorrer nesse novo volume. Espaço rural. Vamos a um conceito. Ao se comparar com o espaço urbano, o espaço rural se caracteriza por meio da dispersão das edificações, das vias de acesso, das redes elétricas e de outras formas de infraestrutura. É caracterizado também por atividades econômicas, como a agricultura, criação de gado, silvicultura e extrativismos dos recursos naturais, além de territórios cuja finalidade principal é a valorização de tesouros culturais ou ambientais, por exemplo, as UCs, que são as unidades de conservação. Então, claro que nós temos totais condições de diferenciar uma paisagem rural de uma paisagem urbana, pelas próprias edificações, pela organização do espaço, e a apostila sugere também aqui uma diferenciação a partir das atividades econômicas, que no espaço rural são as atividades do setor primário, que a gente já bem estudou: agricultura, pecuária e extrativismo, mineral, animal, vegetal. A paisagem rural é, portanto, bastante diversificada, principalmente quando nela está presente o componente cultural, revelado por meio de tradições e técnicas específicos de determinadas populações. Exemplos são as populações que há milênios povoam a Europa, a Ásia e a Oceania. Os principais espaços rurais desses continentes serão apresentados por meio dos modelos predominantes de atividade agrícola, conforme o sistema empregado. Então vamos falar um pouco, depois dessa introdução do assunto, sobre esses modelos agrícolas predominantes. Agricultura itinerante no sul e no sudeste da Ásia. Também conhecida como roça tropical, a agricultura itinerante é o modelo agrícola milenar, praticado em regiões de clima quente e úmido de diferentes continentes. Ela se caracteriza por explorar a fertilidade do solo numa determinada área durante alguns anos, até que esta revele sinais de exaustão,
de empobrecimento do solo, de infertilidade. Quando isso ocorre, a área que serviu ao cultivo é abandonada e, enquanto a vegetação aos poucos retorna, os agricultores exploram outra área nas proximidades. É daí que vem o termo itinerante, essa migração, essa mudança que os agricultores praticam de uma área para outra. Isso é que dá o caráter de ser uma agricultura itinerante. É praticada no Brasil também. Assim ocorre um sistema de rotação de terras, havendo sempre uma área destinada ao pousio, que é o descanso. O tempo em que uma área é utilizada em sucessivos plantios e colheitas, no entanto, tem sido mais curto do que aquele que se faz necessário para a regeneração da cobertura vegetal. A técnica de derrubada da mata, sucedida pela queimada, frequentemente adotada no sistema de agricultura itinerante, vem causando preocupação por parte dos ambientalistas, por se revelar em geral danosa ao meio. A curto prazo, as queimadas geram aumento na produtividade da terra preparada para o cultivo por proporcionar incremento de nitrogênio. Contudo, com o passar do tempo, as chuvas tendem a provocar a lixiviação do solo, que é a lavagem dos nutrientes, desprotegido, carregando seus nutrientes por meio do escoamento superficial das águas, pela perda da biodiversidade e aumento de gases estufa na atmosfera. São outros impactos ambientais provocados pela técnica rudimentar, antiga, da queimada florestal para o posterior cultivo. A agricultura itinerante, pessoal, praticada aí no sul e sudeste asiático, como as imagens aqui demonstram, ela é relacionada a uma técnica ultrapassada, antiga, que apesar de alguns benefícios que foram citados aí na apostila, no geral ela é altamente prejudicial, ela é considerada uma técnica arcaica, velha, né? No contexto de agricultura moderna, produtiva, não se usa mais esse modelo agrícola. Esse tipo de prática está mais associada à agricultura de subsistência, de agricultura de pequenos camponeses, para a produção do próprio alimento, na verdade, ok? Mas é bastante praticada, principalmente no sul e sudeste asiático. A gente já vai identificar essa região aqui no mapa, como estamos podendo já identificar. Na Ásia, apesar da atual tendência pela substituição para sistemas permanentes ou sedentários, ou seja, em que não há o abandono temporário de uma área cultivada, o modelo de roça tropical persiste em locais específicos do sul e sudeste do continente, principalmente nas encostas e vales de áreas montanhosas do Nordeste, da Índia, do Nepal e da Tailândia, e ainda em Bangladesh, Laos, Malásia, Filipinas, Indonésia e em Papua Nova Guiné, na Oceania, entre outros países. Essa região aqui, ó, sul e sudeste asiático até Papua Nova Guiné, na Oceania, foi mencionado também como utilização da agricultura itinerante, né? Aqui a legenda a gente pode identificar os pontos de alto grau de intensidade até os muito baixos, mas caracteriza toda uma região de vários países citados no texto aí anteriormente, que ainda se utilizam desse agrossistema, dessa prática de uso e manejo do solo, como eu disse, considerada já ultrapassada. O sul da Ásia, ou Ásia Meridional, e o sudeste asiático abrange uma superfície de cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente a área do território do Brasil, desde o Paquistão até os arquipélagos das Filipinas e Indonésia. Nessa região vivem cerca de 2,4 bilhões de habitantes, o que corresponde a uma de cada 3 pessoas no planeta. Trata-se também de regiões que estão entre as mais densamente povoadas do globo. Além de muito populosa, é uma região muito povoada.
Então a demanda por alimentos, a necessidade de abastecimento, muitas vezes, e uma região formada em sua maioria por países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos, em desenvolvimento, caracteriza ainda o uso dessa prática. Você se recorda de como se calcula a densidade demográfica de uma determinada região? Eu acredito que sim, que vocês se recordem. Obtém a densidade demográfica ou população relativa do território que abrange o sul e sudeste asiático. Na verdade, seria a divisão da população pela área. Então, a população é de 2 bilhões e 400 milhões de habitantes e a área é de cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados. Efetuando a divisão, a gente vai ter uma densidade demográfica de aproximadamente 267 habitantes por quilômetro quadrado. Uma região densamente povoada. Outra prática comum de agricultura na Ásia é a de jardinagem. O volume de chuvas, que se concentra sobretudo nos meses de verão, e o relevo caracterizado por íngremes encostas de montanhas e em seu sopé, na base da montanha, e planos impuseram a criação de estratégias específicas de cultivo pelos povos do sul, sudeste e leste asiático, no decorrer de milênios. Trata-se da agricultura de jardinagem, principalmente a rizicultura, isto é, a cultura do arroz, que corresponde à base da economia da subsistência da numerosa mão de obra camponesa e de suas famílias. Essa é uma típica imagem, da jardinagem, mão de obra familiar no cultivo do arroz, rizicultura. País Vietnã, no vale do rio Mekong. Esse tipo de agricultura é realizado em solos situados nos vales dos grandes rios, cuja construção de diques e canais visa regular a distribuição das águas. Após os meses das chuvas, nas chamadas monções de verão, tratadas no capítulo 4, segue um longo período de seca, as monções de inverno. Nos terrenos de grande declividade, a técnica de terraceamento é aplicada para reduzir a perda do solo pelas enxurradas de verão. Acompanhando as curvas de nível, os degraus ou patamares, além de diminuir a força da erosão pluvial, armazenam as águas das chuvas. Aqui a imagem dessa técnica também milenar, muito praticada. Essas técnicas, na verdade, estão associadas, à da jardinagem e do terraceamento, uma vez, como já explicado no texto, é praticado em regiões montanhosas de grande declividade, íngremes. Então, adaptar o meio a uma necessidade, cultivo de arroz por técnica de terraceamento em Bali, na Indonésia. Esse terraceamento que mais lembra degraus de uma escada em um relevo íngreme, inclinado, montanhoso. Plantation. Também no Sudeste Asiático, em especial nas menores latitudes, mais próxima à linha do Equador, então, ainda se desenvolve um modelo agrícola cujo legado está associado ao período colonial. Grandes extensões de terra para o cultivo de um só produto, monocultura, grandes extensões de terras, latifúndios, exploração do trabalho forçado ou mal remunerado e produção destinada à exportação. Essas são as principais e históricas características da plantation. Grandes extensões de terra, monocultura, trabalho forçado ou mal remunerado, em alguns casos, como no Brasil, era até de trabalho escravo, e a produção destinada ao mercado externo. Dos séculos XVI ao XIX, as administrações inglesas e francesas estabeleceram monoculturas de produtos tropicais na península da Indochina e na Insulíndia, como também é denominado o conjunto de ilhas situados entre o continente asiático e a Oceania, como o arquipélago de Sonda, que compõe a Indonésia. Na atualidade, inclui-se o modelo da plantation extensas áreas
que se desenvolve a silvicultura, que é o cultivo de árvores, de seringueiras, para a extração da borracha e do óleo de palma, extraído do fruto de um tipo de palmeira. No Brasil, a extração desse óleo está associada a um produto conhecido como óleo de dendê, considerado uma alternativa ao óleo de soja e de outros vegetais. A agricultura de árvores do óleo de palma na Indonésia e em outros países está, no entanto, envolvida em uma polêmica questão que diz respeito tanto aos seus impactos ambientais quanto sociais. Aqui a gente vê os limites, do desmatamento de uma cobertura florestal nativa, original da Indonésia, para ceder espaço ao cultivo dessas palmeiras para a extração do óleo. Ao fundo também a gente vê os limites aí da floresta, então um processo de desflorestamento, desmatamento de regiões de cobertura florestal original da Indonésia com esse propósito. A substituição da rica biodiversidade da floresta equatorial por monoculturas, ainda que de espécies arbóreas, é também coordenada por vários pesquisadores. No Sudeste Asiático, alerta-se sobre a ameaça que tal modalidade agrícola exerce sobre ecossistemas em que vivem orangotangos, rinocerontes brancos, entre outras espécies. Aqui algumas atividades que a apostila propõe para reforçar esse estudo, Aqui o cultivo, de palmas para a extração do óleo, e aqui também a prática do extrativismo do óleo de palma na Malásia. E para finalizar, na aula de hoje, a agricultura moderna. O modelo de agricultura moderna reflete o espaço geográfico rural da terceira revolução industrial ao basear o crescimento de sua produtividade com a adoção, aplicação de técnicas modernas, como de precisão, que se utiliza dos sinais eletromagnéticos emitidos por satélites em órbita, da informação online, que entre outros aspectos atualiza de tempo em tempo o comportamento meteorológico ou mede e calcula a quantidade adequada de luz, água e nutrientes para as plantas, da pesquisa genética aplicada às sementes, do aprimoramento dos insumos procedentes da indústria química, como pesticidas, herbicidas, fertilizantes, adubos, agrotóxicos, alternativas muito mais sustentáveis para a geração de energia necessária para diferentes etapas da produção. A agricultura moderna se insere no contexto da economia globalizada, cujas expectativas e resultados influem no mercado financeiro internacional. Esse tipo de economia é gerenciado principalmente por grandes grupos de empresas que muitas vezes atuam em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a geração de sementes destinadas ao plantio até o processamento industrial, bem como a distribuição e a venda no comércio. Os espaços rural e urbano estão intensamente conectados por essa modalidade contemporânea de agricultura. Não apenas pela ligação entre os setores primário, secundário e terciário da economia, mas também pelo fluxo de máquinas e insumos agrícolas da indústria para o campo ou pelo vai e vem dos meios de transportes de carga entre campo, indústria e cidade. O monitoramento da produção da fazenda também pode ser feito à distância, administrado na cidade e em tempo real. A agricultura moderna visa a otimização da área cultivada, ou seja, obter o espaço de terra cultivado em que se realiza a criação de animais a maior produtividade possível, por vezes até mesmo em áreas improváveis, como desertos, utilizando, como já citado, uma série de recursos técnicos atuais em razão das características ambientais que diferem de região para região. O modelo de agricultura moderna apresenta certas variações, como vamos ver a seguir, mas que ficará para
para a próxima aula, que a gente está vendo aí um sistema, né, moderno de irrigação de solo em campos de cultivo em Israel. Então falemos nesse início de trabalho, né, sobre algumas dessas propostas, né, de uso da terra, de práticas agrícolas, principalmente na Ásia, relembrando então a cultura de roça ou agricultura itinerante, a jardinagem, o terraceamento, a plantation e a agricultura moderna, que daremos sequência na nossa próxima aula. Fica mais uma vez a dica do compromisso com os exercícios da apostila, assim como o CA, para reforço e melhor compreensão desses temas, além da oportunidade que temos nas nossas aulas ao vivo. Qualquer dúvida ou novidade podemos compartilhar juntos, ok? Para vocês fica. Beijo no seu coração. Fui.